Fala galera, sejam muito bem-vindos ao EMUFPA Oncast. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo inspirador sobre a música, sobre o universo da música. E eu sou Nívia Mendes e estou aqui num episódio muito especial com a nossa convidada Cibele Donza. Cibele, seja muito bem-vinda. Bom, a nossa convidada de hoje é uma referência na área, uma das vozes expressivas na regência aqui da Amazônia e docente da Escola de Música da UFPA, a maestra Cibele Donza. Vamos mergulhar em sua trajetória, discutir a sua valiosa contribuição para a arte da regência e como a EMUFPA tem sido protagonista nessa formação e excelência musical amazônica. Maestra, seja muito bem-vinda. Primeiro, gostaria de saber quem é Cibele Donza. Bom, eu posso dizer que as coisas que eu faço, né? Eu sou maestra, sou compositora também e professora também aqui na Escola de Música, como você já falou, já mencionou. Entendi. E como você se encontrou na regência? Como foi que começou a história? Cibele Donza e a regência. Certo. Bom, meu envolvimento com a música foi desde criança, na verdade, né? A minha mãe é cantora profissional, cantora Deise Adário, e junto com meu padrasto, o marido dela, eles têm uma vida intensa no campo profissional da música. Então, desde criança, eu acompanho isso, né? Eu acompanho a trajetória deles, o dia a dia mesmo, os ensaios que sempre aconteciam lá em casa. Então, eu sempre estive envolta nesse ambiente. E quando eu era muito criança também, a mamãe me colocou para estudar música no Conservatório Carlos Gomes. E aí foi interessante porque eu vivia muito intensamente aquele ambiente da música de concerto no conservatório, né? Desde os meus 6 anos, e eu só saí de lá quando eu entrei na universidade. E ao mesmo tempo eu vivia também muito intensamente o ambiente da música popular por conta da minha família, essa relação em casa. Então, eu sempre tive essa vivência intensa nos dois ambientes e eu acho que isso foi muito importante, foi muito enriquecedor para mim. Então, eu talvez por conta de ter muitas referências diferentes, né, no meu ambiente musical, eu gostava de tudo. Eu gostava de tudo que eu via, de todas as linguagens, enfim. E eu acho que eu demorei um pouquinho, assim, para entender o que exatamente que eu queria, porque tudo que aparecia na minha frente eu queria fazer. Então eu estudei piano, eu estudei também violão clássico, depois eu estudei composição. E a orquestra, ela veio por conta da composição. Então, pelo meu interesse em composição, e eu passei, através da composição, eu conheci o mundo das orquestras, né? E eu me interessei por esse ambiente, de fato, para compor para essa linguagem, para esse conjunto, né, de música, de músicos. O que me atraiu muito na orquestra foi a diversidade de timbres que a gente pode ter dentro desse ambiente. E só que eu sentia muita falta da performance, de fato, né? Porque compor a gente fica muito solitário, é aquela coisa onde, enfim, a gente não está se relacionando, né, de fato, com as pessoas, é algo muito mental. A composição é muito mental, então a gente fica imaginando, mas a gente não faz de fato a música. E eu sentia muita falta disso, porque eu adoro performance. E aí eu encontrei a regência como um lugar que congregava o máximo possível das coisas que eu gosto de fazer. Porque além de compor, eu também sempre gostei muito, eu atuei como diretora artística muitas vezes dos shows da mamãe, né? Então sempre gostei muito de fazer direção artística também, de ter essa visão do espetáculo como um todo, né? Direção musical também foi algo que sempre me atraiu, e aí a regência, eu me apaixonei pela regência justamente por isso, porque eu vi que era o espaço onde eu poderia congregar todas as coisas que eu gostava e que eu gosto até hoje. Poxa, que legal. Fico muito feliz em saber disso, saber um pouco da sua história, que realmente eu não conhecia, e é muito bom saber disso. Bom, aí eu te pergunto, das tuas referências na regência, né? Foi algo que você escolheu, que você se encantou com essa performance, né? Quem foram pessoas assim que marcaram a sua história, que você se colocou como inspiração para a regência? Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho
em âmbito local mesmo, né, de ver ao vivo, assim, foi o maestro Barry Ford. E o que eu gostei nele, assim, foi justamente isso, porque ele regia a Orquestra Sinfônica, o Teatro da Paz, e também regia a Amazônia Jazz Band. Então, eu via que era possível congregar os dois mundos, os dois universos. E a outra coisa também que eu me identifiquei com ele, porque ele também é compositor, né? Então acho que foi a primeira personalidade, assim, que me abriu, né, os olhos, que me encantou. Eu fiquei muito feliz que depois eu pude estudar com ele também nos Estados Unidos e a gente pôde conversar muito, eu pude expressar para ele o quanto que ele me inspirou também. E no âmbito agora internacional também, eu acho que um outro maestro que eu posso dizer é o Leonard Bernstein, pelo mesmo motivo. Ele também transita também nos dois, transitava, né, nos dois universos também. É um excelente maestro de orquestra, mas também como compositor, ele também era compositor, e como compositor ele também era muito influenciado pela linguagem do jazz, que eu acho que dentro do âmbito da música popular é a minha maior influência, né? Então eu tive essas inspirações, assim. Nossa, que bacana. É muito importante, né? Você imagina você ver uma pessoa, se inspirar nessa pessoa e ter a oportunidade depois de estudar com ela, de poder aprender, né? Nossa, seria muito emocionante para mim. E em relação à questão de profissões, a música sempre foi isso que você, sempre foi a profissão que você escolheu para a vida por conta do conservatório, ou é uma coisa que foi se consolidando com o tempo? Já tinha alguma outra profissão em mente? Olha, a música sempre esteve ali, né, de pano de frente, assim. Não pano, não vou repetir, tá? Bom, a música sempre esteve ali, né, como uma coisa que mais me chamava atenção. Mas aí tem aquele momento que a gente fica, né, mais racional e pensa um pouquinho. Então eu cheguei na época do vestibular, eu cheguei a fazer vestibular para outras áreas, né? E eu cheguei a cursar, inclusive. Mas aí chegou um momento que eu estava fazendo duas universidades, a de música, e eu fazia também francês, letras, né, na UFPA, francês e português. Eu cheguei também a fazer jornalismo, né? Mas aí eu vi que não era isso. Pra mim aquilo era só um hobby, porque eu gostava muito de ler. Só que era só um hobby de fato. Eu entendi que profissionalmente eu queria música e eu abandonei e segui só a curso de música. Entendi. E uma realização, um sonho, algo que você já conseguiu concretizar, que você que marcou a sua história na regência. O que você diz pra mim? Ai, foram tantos, assim, eu acho que eu não esperava que eu fosse conquistar muitas coisas que eu já conquistei até agora. Obviamente que tem muito mais coisas, né? Mas assim, pela questão do local, de fato, né? De morar aqui, então é sempre um acesso às coisas que eu via me pareciam ser muito distantes. E eu acho que uma das principais coisas, assim, era que eu queria ter acesso à educação, de fato. Eu queria ter acesso a um bom ensino nessa área, porque aqui a gente não tinha curso de agência, né? Não tinha um professor. Então eu comecei estudando sozinha, pesquisando, e eu comecei também participando de festivais, porque era a única forma que eu poderia, né? Eu trabalhava enquanto eu estava estudando, eu trabalhava também para juntar um dinheirinho para conseguir nas férias, né? Ir para o festival para estudar. Então me parecia assim muito, muito difícil eu conseguir ter acesso a um local de referência, de estudo, né? E aí eu pensei assim, bom, já que eu vou ter que sair da minha cidade, isso já é muito custoso, né? Então eu quero ir para o melhor lugar possível. E aí eu fiz todo um planejamento, todo um plano, que demorou anos para se concretizar. E eu sabia, desde quando eu comecei meu plano, que inclusive entrar na universidade fazia parte desse meu plano, porque era a forma que eu via que eu poderia sair para estudar para o exterior, né? Porque financeiramente a minha família não poderia, não tinha como me dar esse tipo de suporte que era necessário. Então eu pensei, a única forma que eu posso é através da universidade. Então eu vou entrar na universidade por causa disso. Esse foi meu principal motivo para querer entrar na universidade. E aí quando eu consegui realizar, de conseguir fazer um mestrado nos Estados Unidos, em regência de orquestra, que era a área que eu realmente queria, assim, isso realmente foi um marco para mim.
Eu fico muito feliz, muito realizada nisso. Que lindo. Parabéns por isso, viu? Sibeli, hoje, se um aluno, uma pessoa chegasse para você que tem um sonho de estudar regência, que conselho você poderia dar para essa pessoa? Bom, eu acho que nunca se contentar com o que está posto, né? Sempre buscar mais, sempre buscar ser melhor. Se o que você tem de acesso naquele momento é aquilo, vá atrás daquilo, mas sempre pensando que pode sim, que a gente pode conseguir outras coisas mais, né? E ser muito resiliente também. É preciso muita resiliência, é preciso aprender a ouvir não, entender que o não faz parte, né? E aprender com aquele não, mas não se deixar derrubar por conta disso e continuar. Nossa, que legal. Sibeli, infelizmente nosso tempo é muito curto, mas eu quero agradecer de todo o coração pela sua disponibilidade, por contar um pouco da sua história pra gente. Tenho certeza que a galera do Emufa Oncast está muito feliz com a sua participação, viu? E quero dizer pra vocês, gente, no próximo, este próprio vídeo vai estar nas redes sociais, no YouTube, no canal do YouTube da Escola de Música da UFPA. Então não perde, que ainda tem muitos episódios bacanas vindo por aí, tá bom? Obrigada!